Primeira vez que o microfone está no meu tamanho. Então agora é o momento de escutar a palavra de Deus, amém? Então, como vocês lembram, no último domingo, a gente está fazendo uma série. Não uma série de Netflix, não uma série de HBO, mas uma série da palavra de Deus, amém? E a gente viu o nosso primeiro episódio com... Qual era o título do primeiro episódio, vocês lembram? Buscando a Deus. E hoje a gente vai ver o nosso segundo episódio. O episódio da palavra de Deus, amém? Então comecemos com uma oração. Deus Pai amado, obrigado. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de poder, Senhor, orar a Ti, de poder servir ao único e verdadeiro Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse incrível culto, Pai, que a gente está fazendo para o Senhor. E agora, Pai, nos ajude, Deus, a focar nas Escrituras. Nos ajude, Deus, a levar a sério a Tua palavra, Senhor, e a colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Nos ajude, Deus, a não sermos hipócritas, Deus, a ouvirmos uma coisa, ao falarmos uma coisa e depois sair daqui e fazer algo totalmente diferente. Nos ajude a obedecer a Tua palavra, e em nome do Seu Filho Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, sempre antes de começar um estudo bíblico, a gente quer começar com uma oração. Então a gente ora e aí depois a gente começa o estudo bíblico, onde cada pessoa é bom ler uma escritura. Então você vai chamar o meu irmão para ler a escritura e depois você lê e depois você pede para a pessoa que você está estudando a Bíblia também ler as escrituras. Perfeito? E é bom a gente fazer anotações, porque assim a pessoa pode levar essas anotações e revisar em casa. E para terminar, como a gente termina o estudo bíblico? Com uma oração, amém? Porque a gente quer dedicar tudo isso a Deus. E hoje a gente vai ver o estudo sobre a palavra de Deus. Isso é um conceito de metalinguística. O que a palavra fala dela mesma. Vamos comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos, Valdir. Valdir. Prega, irmão. Prega, Valdir. 2 Timóteo 3, 16. 2 Timóteo 3, versículo 16, a Bíblia fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui a Bíblia fala que ela é útil para quê? Para que a gente possa ser capaz de fazer toda boa obra. Mas eu lembro quando eu tinha a minha primeira Bíblia. Não sei se alguns de vocês já teve essa Bíblia que tinha muitas ilustrações, que normalmente é para criança. Sim. Então eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, acho. E aí eu encontrei uma Bíblia. Não, ninguém me deu. Eu encontrei a Bíblia e eu achava muito legal as ilustrações. Mas por algum motivo eu achava muito legal as ilustrações de Apocalipse. Então eu acho que era uma criança um pouco perturbada. Mas eu via muitas vezes só as ilustrações, eu não lia a palavra. Então o que a gente tem que fazer não é apenas ter uma Bíblia. Não é apenas receber um presente de uma Bíblia, como eu fui presenteado essa semana. Mas a gente precisa ler as Escrituras. A gente precisa colocar as Escrituras em prática na nossa vida. Então, a Bíblia é útil, mas é útil se você usa ela. Se você abre sua Bíblia e você obedece o que ela fala, amém? Então a gente tem que tornar a palavra útil na nossa vida. E de forma prática, como a Bíblia vai ser útil? Olhem comigo em Hebreus. Ô, irmão. Hebreus 4. Obrigado, Antônio.
Hebreus 4, versículo 12. A Bíblia fala: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e ainda mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A Bíblia fala, irmãos, que a palavra é viva e eficaz. O que significa que a palavra é viva? Que ela causa um efeito, que ela é atemporal, que ela faz alguma coisa nas nossas vidas. Então, o Keith McKean, o nosso líder do movimento, uma vez ele contou que ele estava fazendo um bate-papo onde ele morava na faculdade. Então, é tipo como se fosse o CRUSP da Universidade da Flórida. Então, eu não sei como é o CRUSP da Universidade da Flórida. Talvez seja semelhante. O Antônio já conheceu o CRUSP. Mas o Keith McKean, ele fazia um bate-papo toda sexta às 10 da manhã no quarto onde ele morava. E ele falou que uma vez chegou um cara um pouco mal vestido, estava um pouco assim, sem muito jeito. E ele estava bêbado. E ele chegou no bate-papo. E depois do bate-papo, ele falou para esse cara: eu acredito que você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler o livro de João. E ele falou apenas isso para o cara. Aí na semana seguinte teve bate-papo de novo, na sexta de manhã, no mesmo local. E o cara foi. E ele já estava melhor, então estava bem vestido, ele não estava mais bêbado. E o que ficou surpreso. E ele falou: o que aconteceu? Que bom que você veio. Aí ele falou: como assim que aconteceu? Você pediu para que eu lesse as escrituras. Eu li o livro de João. E eu vi que eu estava tentando entender a Deus. Mas quando eu li o livro de João, eu comecei a me entender a mim mesmo. Eu comecei a ver meu coração. E as coisas que eu estava fazendo não eram corretas. Então, olhem o poder que a palavra de Deus tem. A palavra é viva, a palavra é eficaz. Ela surte um efeito na vida das pessoas. Então, as pessoas estão ouvindo agora da palavra. Vocês podem estar ouvindo, mas não é o que eu falo, é o que a palavra fala. E ela causa um efeito na vida das pessoas, amém? Mas para causar esse efeito, a Bíblia se compara com uma espada. Então, talvez muitos aqui não viram uma espada na sua vida. Alguém aqui já pegou uma espada? Nossa, vários. Meu Deus. Facão. Oh, não estou falando de facão, tá? Estou falando de espada. Mas, talvez nos nossos dias, é muito mais comum falar de um bisturi. Então, imagina que você tem uma doença. Imagina que, infelizmente, você vai no hospital e o médico fala: olha, a gente detectou que você tem um tumor no cérebro. E tem duas opções. Tem uma cirurgia que é muito arriscada, que pode custar a sua vida, mas ela pode salvar você. Ou você pode deixar esse câncer, esse tumor no seu cérebro se espalhar em todo o seu corpo. O que você vai querer? Você vai querer salvar a sua vida. Você vai querer afrontar essa dor. Você vai querer assumir esse risco. Então a Bíblia se compara com uma espada por esse mesmo motivo. Porque a Bíblia causa uma dor. Mas entendam isso, irmãos. A Bíblia causa uma dor que é para o nosso bem. Que é para tirar esse pecado. Que é para tirar esse tumor que está dentro da gente.
Então, é bom passar por essa dor. E mais do que apenas ser bom, é necessário para que a gente não morra espiritualmente. Estão comigo, irmãos? Então, a Bíblia, irmãos, é viva e eficaz, mas ela causa uma dor. Ela é desafiante. E a gente tem que entender que ela é desafiante agora e vai ser desafiante na frente. Quando a gente vê coisas ainda maiores na vida, quando a gente vê o sacrifício de Cristo, como a gente viu um pouco hoje com a Dilson, quando a gente vê sobre os nossos pecados, a Bíblia vai nos desafiar ainda mais. Mas quando a gente entende que isso é bom, você vai querer isso para sua vida. Você vai querer assumir isso. Por quê? Porque isso vai salvar você. Amém? Amém. Olha comigo em 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos, Pedro. 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui Pedro fala pra gente, se tem uma coisa que você tem que entender, então antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu sei que muitos aqui podem estar pensando no açaí que vai ter no final do culto. Eu sei que muitos aqui podem estar pensando no almoço que a minha mãe fez. Não a minha, né? A mãe de vocês. Eu sei que muitos aqui podem estar pensando, nossa, que bom seria ir tomar um banho gelado. Outros aqui ainda estão pensando, que bom vai ser depois ir na rap e pular na piscina. Mas Pedro aqui nos impele, antes de você pensar em tudo isso, lembra, toda a Escritura provém da inspiração divina. Então não foram homens que falaram qualquer coisa. Não foram homens que falaram, agora eu tenho vontade de falar isso. Não, foi o próprio Espírito Santo inspirando esses homens. E claro, muitas vezes quando a gente vê as Escrituras, tem uma parte que toca mais a gente, não é assim? E depois você vê a mesma Escritura, um ano depois, 2 anos depois, você fala, nossa, como eu não vi isso. Sim, cada vez a gente aprende coisas novas das Escrituras. Isso é muito bom. Mas Deus, Ele tem uma mensagem nuclear em cada Escritura. Ele tem uma intenção em cada Escritura. E a gente não pode criar as nossas próprias interpretações. Amém? Então, quando a gente realmente decide obedecer a palavra, é aí quando a gente vai ser cortado por ela. É aí quando a gente vai ver o nosso coração e vai estar disposto a quê? A obedecer as Escrituras. Por quê? Porque elas são inspiração divina, amém? E vamos ver agora o exemplo de um povo que ouviu isso. E o que Jesus falou para eles? Olha comigo em João 8. É uma escritura muito famosa. João 8, versículo 31. Essa escritura provavelmente todo mundo aqui já ouviu. Se você não ouviu, acho que você não deveria comer açaí. Então, João 8, 31 e 32, a Bíblia fala: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, todo mundo já ouviu isso? Quem nunca ouviu? Tudo bem, perfeito. Então, todo mundo vai começar aí. Então, olha isso, irmãos. Jesus aqui ele está falando com um povo judeu. Mas não era qualquer judeu. Fala os judeus que haviam crido nele. E Jesus fala: obrigado por haverem acreditado em mim. Agora vocês estão de boa. Não, ele fala: agora vocês têm que obedecer os meus mandamentos.
obedecer a palavra de Deus. Então não adianta de nada apenas acreditar em Jesus. Você pode acreditar intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele morreu pelos seus pecados, mas se você não está obedecendo a palavra de Deus, estudando a palavra, não adianta de nada. Então Jesus nos chama a sermos discípulos dele. Como? Obedecendo as sagradas Escrituras, amém? Então estão animados para ser discípulos? Só que muitas pessoas se enganam com a sinceridade delas. Então esses caras eram judeus, eles acreditavam que já estavam obedecendo a Deus, seguindo os mandamentos deles. Então a gente não pode duvidar da sinceridade das pessoas. Então muitos aqui já, pelo menos, eu sei que não todo mundo gosta de futebol, mas pelo menos você já assistiu um jogo de futebol. Vocês sabem do que eu estou falando. Agora imagina a seleção do Brasil jogando. Então o Caio lembra bem esse jogo, do Brasil contra a Croácia. Então todo mundo lembra do Brasil jogando. E você sabe quando o cara ele pega uma bola assim, do nada, ele dá um chute maravilhoso e a bola vai e ela bate na trave. Só que da trave, ela quica e parece que ela quica pra dentro. E como você reage quando você vê isso? Todo mundo fala, gol! Você fica assim, como o Antônio, assim. Você fica animado, você fica uau! Mas aí você vê pro juiz, e o juiz está quieto. O juiz não levantou a bandeirinha. E aí você pensa, qual o problema desse cara? Talvez ele é argentino, por que não levanta? Por que não comemora o gol? E aí você fica bravo, você fala, eu comemorei, tem que ser gol. Só que aí aparece o VAR. Todo mundo gosta do VAR, né? Aí aparece o VAR e ele mostra que faltava 1 centímetro da bola atravessar a linha. Aí você fica com raiva. Mas você fica com raiva e você vê, caramba, de verdade não era gol mesmo. E você dá razão para o juiz, porque o juiz tinha razão, não foi gol. Então não adianta de nada você ter sido sincero, você ter sido comemorado o gol, gritado, talvez puxado a pessoa do seu lado, gol, não adianta de nada. Por quê? Porque a verdade é que não foi gol, a bola não atravessou completamente a linha do gol. Então, a gente não pode duvidar, de novo, da sinceridade das pessoas. Mas a gente tem que ajudar elas a ver a verdade. Sim. A gente tem que ajudar elas a saber, beleza, você está obedecendo até aqui, então vamos estudar a Bíblia. Vamos ver o que o VAR fala. Vamos chamar isso de VAR, tá? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre salvação. O que a Bíblia define como pecado, como não pecado. O que a Bíblia define como acreditar, como obedecer a Deus. E é isso aí que as pessoas vão abrir os olhos e vão falar, nossa, que bom que você me mostrou isso, porque apenas eu estava sendo sincero, mas agora eu posso adorar em verdade a Deus, amém? Então a gente tem que, de novo, não duvidemos, irmãos, mas ajudemos as pessoas a enxergarem a verdade, amém? E Jesus, ele fez isso. Olha comigo em Mateus 15. Vamos chamar o para. Jesus vai mostrar o para aqui para os caras. Mateus 15, versículo 1. Então, esses caras, estou falando, são também chamados de fariseus e mestres da lei. Olha isso. Mateus 15, versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e que amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim
é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Uau! Aqui Jesus é muito forte. Aqui Jesus fala para eles de forma direta que eles estavam anulando a palavra de Deus por causa da tradição deles. Então olha isso, eles até foram com uma boa intenção, né? Então eles chegaram e falaram para Jesus: Jesus, por que seus discípulos não lavam as mãos? Parece eu lembro quando a minha mãe falava isso, depois de eu brincar com o cachorro, eu estava cheio de lama na mão, e aí eu ia sentar na mesa para comer. Aí a minha mãe falava: por que você não lava a mão? Já falaram isso para você? Talvez a sua mãe fica com raiva quando você não lava a mão. E talvez eles estavam tendo uma boa intenção, de novo, lembrem, a sinceridade. Mas Jesus aqui mostra para eles que eles não estavam apenas se preocupando por eles, mas eles estavam transgredindo a lei, transgredindo a palavra de Deus. Porque Jesus fala: beleza, eu posso lavar as mãos, mas por que vocês transgridem a palavra de Deus? Porque eles tinham criado uma tradição chamada o Corban. O que significa o Corban? Na época não existia aposentadoria. Então quando os pais ficavam velhinhos, quem que ia cuidar deles? Os filhos. Agora, quanto mais velhinhos eram os pais, os filhos iam ter mais trabalho, de certa forma, para cuidar deles. Mas isso é bom, é o mínimo que a gente pode fazer para os nossos pais. Só que o que esses líderes religiosos estavam ensinando? Você pode fazer um pix de uma vez, basicamente. Então você deposita tudo o que você daria para os seus pais uma vez por todas. Você dá para o templo. E você fala que é o nome do seu pai e da sua mãe. E assim você não precisa mais honrar seu pai e sua mãe. Olha isso, que loucura! Eles estavam criando uma tradição que ia diretamente em contra da palavra de Deus. Então na nossa vida a gente pode ter muitas tradições. Então não sei, hoje em dia tem aniversário, tem a tradição talvez de Natal, e perfeito se essas tradições não estão contra a palavra de Deus, e elas não estão. Mas se a gente tem uma tradição que vai contra a palavra de Deus, aí tem um gravíssimo problema. Muito bom, irmão, vamos lá. Primeiro, Jesus fala para eles: vocês apenas me honram com os lábios. Segundo, o seu coração está longe de mim. Terceiro, em vão adora. Esses três pontos. E seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então quando a gente apenas adora da boca para fora, só com os lábios, fala que o nosso coração fica cada vez mais longe de Deus. E como consequência, a gente está adorando em vão. E isso que Jesus denomina como hipocrisia. Alguém hipócrita que só apenas fala o que é correto, ou fala de acordo com o que ele acha, mas vai contra a palavra de Deus. Isso é hipocrisia para Jesus. E é disso que a gente tem que se cuidar como discípulos, irmãos. A gente não pode ser hipócrita. A gente não pode falar uma coisa e fazer outra. A gente tem que obedecer à palavra de Deus. E se cuidar de tradições. Então, na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa cidade, no país, no Brasil, então, todo mundo tem tradições. Então, a gente tem que se cuidar de não seguir essas tradições. Então, por exemplo, estava me contando de uma tradição ontem do Brasil, que é: se você não dá uma comida para uma mulher que está grávida, a criança nasce com a cara dessa
grávida, ela quer comer uma maçã, e você não dá a maçã, a criança nasce com cara de maçã. Uau! Essa é uma tradição, né? Mas a gente não pode apenas seguir tradições de homens. A gente precisa obedecer a palavra. A gente precisa seguir a verdade. Olha quão importante é obedecer a verdade. Vamos comigo em 1 Timóteo 4, 16. Pega o Valdir. Então, a Amanda comeu a maçã. 1 Timóteo 4, versículo 16. A Bíblia fala: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, que a gente precisa se atentar. O que significa se atentar? Estar totalmente atento, focado, cuidar com muito rigor a sua vida e a sua doutrina. E muitas vezes as pessoas podem pensar: o que mais importa é a minha vida, porque no final é o que conta. Ou outras pessoas podem pensar: não, o mais importante é a doutrina. Mas a Bíblia fala que é importante as duas coisas, tanto a sua vida, a sua prática, quanto a sua doutrina, ou seja, a sua teoria, da onde você aprende. Porque imagina que você está viajando e aí alguém fala para você: qual que você acha que é das raças a mais importante? Eu vou falar: cara, tanto faz para mim, mas as duas são importantes. Não tira nenhuma delas, pelo amor de Deus. Então, na nossa vida é importante, irmãos, estar se atentando ao quê? A vida e a doutrina. Por quê? Porque isso são dois quesitos de salvação. A Bíblia fala que isso é tão importante que isso está envolvido diretamente com a nossa salvação e com a salvação de outras pessoas que a gente vai ensinar. Então, do que adianta você continuar tendo uma vida igual ao resto do mundo, igual ao resto das pessoas? Não adianta de nada. As pessoas nem vão querer ouvir você. Vão falar: como você fala para eu parar de beber se você está bebendo? Não adianta de nada você achar que tem uma vida diferente, mas não está vivendo uma vida diferente. E da mesma forma, do que adianta a gente achar que tem uma doutrina correta, mas estar ensinando algo errado? Verdade. Então a gente precisa, irmãos, se atentar a isso, a nossa vida e a nossa doutrina, amém? E vamos ver na prática como se atentar a essas duas coisas. Como se atentar à doutrina? Olha comigo em Atos 17. Então, vocês vão lembrar muito bem essa escritura, Atos 17, 10 ao 12. Eu sei que vocês estão com calor, irmãos, mas não durmam. Atos 17, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias. De novo, todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então a Bíblia aqui nos ensina, irmãos, como cuidar da nossa doutrina. Cuidar da nossa doutrina é basicamente ouvir a mensagem com interesse, mas depois examinar as escrituras todos os dias. Estar atento ao que a Bíblia está ensinando. Então, irmão, ninguém naturalmente já nasce e está disposto a ser discípulo. Uau, eu nasci e agora eu entendo, eu quero ser discípulo. Ninguém, irmãos. Então a gente precisa ir e pregar a palavra. E assim as pessoas vão buscar mais. Então, a gente precisa desafiar elas a quê?
a examinar as Escrituras todos. Então não adianta de nada também eu estar falando aqui e vocês não examinarem as Escrituras. Então eu imploro a vocês, eu não sou Pedro, eu imploro a vocês, examinem o que a gente está estudando hoje, amém? Então veja na sua casa, antes de ver talvez, 30 minutos de YouTube, antes de assistir um filme que dura 2 horas, um filme, examine as Escrituras. Isso não vai tomar mais de 15 minutos, não vai tomar mais de meia hora. Então examinem as Escrituras todos os dias. Porque lembre, não adianta de nada a gente ter boas intenções. A gente tem que saber qual que é a doutrina correta para a nossa salvação, amém? E como cuidar da nossa vida. Olhe comigo em Tiago 1. Vamos, prega. Prega, Valdir. Tiago 1, versículo 22. Vamos, Valdir. Então, irmãos, de novo, para cuidar da nossa doutrina, vamos ser disciplinados e termos o hábito de examinar as Escrituras todos os dias, beleza? Não vamos deixar, já vamos falar da Bíblia no culto, então eu não preciso ler a Bíblia. Não, vamos ter um tempo com Deus de qualidade, bem? Então olhem comigo agora como cuidar da nossa vida. Tiago 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, Tiago nos lembra aqui que não adianta de nada apenas ouvir, porque isso pode ser até legal, mas a gente pode se enganar a si mesmo. A gente tem que ser praticante da palavra. E por isso a Bíblia se compara com um espelho. Então, normalmente de manhã, quando eu acordo, eu vejo a minha esposa, ela acorda e parece que já acordou relucente, sabe? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr no espelho e quando eu vejo no espelho, tá uma desgraça. Então, meu cabelo tá horrível. A minha esposa, graças a Deus, não precisa, isso já é linda. Então, mas aí eu tenho que correr no espelho e ver. Eu vejo, meu Deus, eu tenho que arrumar isso aqui pra minha esposa não ver. E aí eu vou e eu arrumo meu cabelo. Eu tento pelo menos arrumar o cabelo, escovar os dentes. Você tem que dar um jeito quando você vê no espelho de manhã, tá bom? Então ninguém é louco pra acordar, não ver no espelho, ou pior ainda, você vê no espelho e você fala, tô de boa, e você sai na rua. Você não é maluco pra fazer isso. Então, espiritualmente, irmãos, a gente não pode ser maluco também de não ver a Bíblia antes de sair de casa. E ainda pior, você não pode ser maluco de ver a Bíblia e não tomar uma decisão. De não ver a sua vida e falar, nossa, eu preciso mudar isso aqui. E você vai e muda. Porque se você não faz isso, a Bíblia fala que você se engana assim. Então a sua vida, ela não diz nada para o resto do mundo. A sua vida, imagina alguém saindo como um maluco, vendo no espelho e não fazendo nada. O que as pessoas vão achar? Esse cara tá demente. Então é dessa mesma forma que muitas vezes as pessoas veem assim, as pessoas religiosas. Porque as pessoas religiosas falam que não, eu tenho uma Bíblia. Mas como não colocam em prática, muitas vezes isso afasta mais do que pessoas que não acreditam em Deus. Do que pessoas que nem sequer leem a Bíblia. Então, irmãos, vamos ouvir a palavra, vamos examinar as Escrituras, mas vamos colocar ela em prática nas nossas vidas, amém? Mas no final das contas, por que estudar a Bíblia? Olhem comigo em João 12, 48. Vamos terminar aqui em João 12, 48. A Bíblia fala:
Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então a gente pode ver aqui de uma forma, há um juiz. E a gente já pode se sentir julgado. A gente pode se sentir, nossa, a gente está sendo cobrado. Mas a gente precisa ver a bondade de Deus aqui. Eu penso muito na bondade de Deus nessa escritura. Como? Imagine a última prova no final do semestre. Quem gosta dessas provas? Ou a prova que vai decidir o seu concurso. Quanto você vai se dedicar a essa prova? Você vai querer dar tudo. Agora imagina que você chega na prova, essa prova que vai decidir o seu semestre, vai decidir o curso da sua vida. E você abre a prova, e aí aparece primeiro, né? O meu nome, coloca o seu nome. Aí você escreve o seu nome. Aí depois a data. Aí você escreve a data. E aí você vê a primeira pergunta. E você não sabe nada. Aí beleza, vamos para a segunda. Aí você vê a segunda pergunta. E você não sabe essa pergunta. Aí você vê a terceira. Aí você vê a quarta, a quinta. E você não sabe nada. Aí você chega e você fala, nossa, eu tenho que dar um jeito. Aí você levanta. Aí você chega no professor. Aí você fala para o professor, professor, eu sei que você é um professor incrível. E eu desfrutei muito das suas aulas. E você é um professor incrível, eu já falei isso. Mas, sabe, professor, durante o semestre foi muito puxado. Então, o meu trabalho está muito puxado. Eu estava no time do futebol, eu estava indo na academia, estava fazendo esportes, a minha família pede muito de mim. Então, professor, eu não consegui estudar o livro que você falou. E eu sei que você é um professor incrível, mas, professor, eu não consegui estudar, de verdade. Será que a gente tem como eu fazer algo? Aí o professor vai olhar e vai falar, a gente se vê no próximo semestre. Ou a gente se vê na próxima prova do concurso do ano que vem. Ou talvez daqui 2 anos. O professor não vai sempre falar, nossa, sinto muito que você tinha que treinar. Sinto muito que você não tinha tempo. Não, o professor vai falar, não estou nem aí para isso. Mas olhem na bondade de Deus, irmãos. Deus é tão bom que Ele permite a gente fazer a nossa prova da vida uma prova com consulta. Então você já tem a consulta. Irmãos, não é difícil ler a Bíblia. Não é difícil examinar. O difícil é colocar a Bíblia em prática nas nossas vidas. Então esse tem que ser o nosso coração para com a Bíblia. A Bíblia ser a nossa autoridade. Ser a autoridade que a gente vai respeitar e obedecer dia a dia. Então o que Deus espera da gente, irmãos, é que apenas a gente não ouça a palavra. Ou que a gente apenas leia a palavra. Mas que a gente coloque em prática a palavra. E olhem nisso, irmãos. Deus é tão bondoso que você vai fazer a sua prova com consulta. Isso não te anima? Sim. Isso não é tão bom? Então, não vamos dar desculpas para Deus. Vamos fazer feliz a Deus. Vamos mostrar a Deus que a gente está interessado com a palavra dele. Então, assim, irmãos, tendo a palavra como autoridade na nossa vida, a gente vai poder cuidar da nossa doutrina e cuidar da nossa vida, poder cuidar da nossa salvação e ensinar a muitas outras pessoas. E para Deus seja glória. Amém.